Quando meu marido e eu nos casamos e fomos morar juntos, tivemos algumas discussões sobre espaço pessoal, tarefas domésticas e decoração. Em outras palavras, meu marido insistiu em manter esta pintura estranha de uma mulher. Quem é ela? Perguntei quando a vi pela primeira vez, encostada em uma pilha de caixas móveis. Não faço ideia. Comprei em uma liquidação. Era uma pintura original, acredito. Talvez óleo, a julgar pela forma como a luz brilhava nas pinceladas. Ela representava uma jovem parada em um quarto escuro, olhando por cima do ombro para o espectador. Era realmente muito atraente, com cabelos loiros caindo em cascata sobre os ombros, vestindo um simples vestido branco de algodão. Seu rosto delicado, em forma de coração, tinha algo de mais sinistro do que adorável. Ela estava iluminada intensamente, enquanto o ambiente ao seu redor estava mergulhado na escuridão. A diferença de contraste e sua pose me lembravam vagamente da garota com brinco de pérola. No entanto, não tinha a mesma graça, reflexão ou beleza. Em vez disso, emanava uma sensação inquietante, principalmente porque meu marido insistia em pendurá-la sobre a nossa cama. Olha, é uma pintura linda, eu admiti, mas simplesmente não se encaixa com a decoração contemporânea. Assim como os seus Funko Pops. Está bem, mas eles são pequenos. Essa pintura é enorme, quase do tamanho de uma pessoa real. Quero mantê-la onde está. Ele estava muito determinado, então eu cedi. Mas não foi fácil. Às vezes, eu acordava no meio da noite com uma sensação horrível de estar sendo observada e, ao olhar para cima, me deparava com os olhos cinzentos e inquietantes dela. Não dormi muito depois disso. E havia uma ocasião em que jurei que ela se moveu. A mão dela sempre esteve assim? Perguntei a Eric uma noite depois de irmos para a cama. A mão esquerda dela, os dedos estendidos atrás dela, como se estivesse esperando alguém segurar sua mão. Sim, sempre foi assim. Eu poderia jurar que não era assim. No entanto, eu geralmente evitava olhar para a pintura. Era estranhamente realista, e quando olhava para aqueles olhos cinzentos, quase sentia como se estivesse fazendo contato visual com uma pessoa. Suportei isso por 2 semanas e finalmente implorei a Eric para movê-la. Podemos, por favor, mudar a pintura para outro lugar? Eu realmente não suporto mais olhar para isso antes de dormir. É a nossa obra de arte mais bonita, eu disse. Ela pertence acima da cama. E o seu quadro de girassol? Isso é apenas uma impressão, ele resmungou. E é tão comum. Vamos lá, Eric. Vou tirar os meus Funko Pops se você tirar a pintura. Ele soltou um suspiro longo. Tudo bem, vou movê-la. Isso me intrigou ainda mais. Ele frequentemente se referia à pintura como ela, o que era peculiar. Então, ele a moveu para a escada, mas, para ser honesta, isso foi pior. Toda vez que eu descia, lá estava ela, olhando fixamente para mim do topo da escada com aqueles olhos cinzentos penetrantes. Pelo menos quando a pintura estava no quarto, eu geralmente estava dormindo ou virada na direção oposta. Finalmente, minha paciência esgotou alguns dias depois disso. Por algum motivo, eu não conseguia dormir. Após uma hora de rolar na cama, decidi fazer um lanche na cozinha. E lá estava ela. Não acendi as luzes principais, apenas a luz noturna no corredor. Com um ambiente tão escuro, o fundo da pintura se misturava nas sombras, mas a figura da mulher permanecia proeminente, com seu rosto pálido e vestido branco. Meu cérebro sonolento interpretou isso como uma pessoa real parada ali. Saltei cerca de 30 centímetros no ar e teria caído escada abaixo, se não tivesse segurado o corrimão no último momento. Podemos, por favor, nos livrar dessa pintura? Perguntei na manhã seguinte. Eric se afastou do fogão e deixou a espátula de lado. Por quê? Na noite passada, ela me assustou tanto que quase caí da escada. Ele me olhou como se não conseguisse entender. Ela te assustou? Ele perguntou, surpreso. Bem, mais do que me assustou. Eu pensei que fosse uma pessoa de verdade parada lá. Ele me olhou e então começou a rir. Depois de alguns segundos, eu também comecei a rir. Era realmente absurdo quando você pensava sobre isso. Eu estava cansada, mas pensar que a pintura era uma pessoa de verdade, que eu estava sendo observada por uma jovem loira de camisola, vou transferi-la para o meu escritório por enquanto. Assim você não terá mais que olhar para ela. Isso soa bem. Por um tempo, as coisas ficaram bem. Notei que Eric passava mais tempo em seu escritório do que o normal,
mas ele tinha um prazo apertado para um projeto importante. O que isso tinha a ver com a pintura, afinal? Não parecia que ele ficava olhando para ela por horas a fio. No entanto, foi exatamente isso que peguei ele fazendo. Uma noite, ele não desceu para o jantar. Liguei para ele várias vezes, mas ele não atendeu. Subi as escadas e entrei em seu escritório, encontrando-o olhando fixamente para a pintura. Ele estava apenas sentado lá, com o computador desligado e nenhum papel à vista. A cadeira estava virada para a pintura da mulher. "Oh!" ele disse de repente quando me viu entrar. Ele se levantou rapidamente. Estava prestes a descer. Terminei o projeto há alguns minutos. Eles estão satisfeitos com o resultado. Ele sorriu para mim, como se nada estivesse errado, e passou por mim, descendo as escadas. Ele realmente acabou de trabalhar? Ou ele estava apenas sentado aqui, olhando para ela? No final das contas, decidi não tocar no assunto. A pintura estava fora de vista, e era melhor assim. Além disso, eu tinha meus próprios problemas para lidar, como um artigo com prazo apertado que nem tinha começado. Mas então, na tarde de sexta-feira, acabei ouvindo uma parte de sua conversa telefônica acidentalmente. Sua voz estava abafada pela porta de madeira maciça, mas era possível ouvi-lo claramente. Ele estava quase gritando: "Eu vou entregá-lo até hoje à noite." "Não, eu sabia que era para quarta-feira." "Bem, minha esposa caiu da escada. Tive que levá-la ao hospital." Essas palavras me fizeram arrepiar. Eu invadi o escritório. "Por que você está mentindo, dizendo que eu caí da escada?" Ele empalideceu, desligou o telefone e se virou para mim. "Sinto muito, Tara, mas eu precisava de uma desculpa. Perdi o prazo para esse projeto e meu trabalho está em jogo." "O projeto que você disse ter terminado há 2 dias?" Ele assentiu em silêncio. Cruzei os braços. "Eric, seu trabalho é seu problema, mas passamos apenas 1 hora juntos durante toda a semana. Por que você ficou trancado aqui o dia todo, todos os dias? Você está realmente trabalhando ou apenas sentado aqui olhando para ela?" Ele me olhou, seus olhos escuros fixos nos meus, e então sua voz ficou suave. "Você está com ciúmes dela." "O quê? Você não deveria ficar com ciúmes, Tara," ele disse, dando um passo em minha direção. "A pintura a faz parecer mais bonita." Eu congelei e o encarei. Finalmente encontrei as palavras. "Você está dizendo... Esta é a pintura de alguém que você conhece?" "Não," ele disse lentamente. "Desculpe, falei errado. Quero dizer, seja de quem for o retrato, tenho certeza de que é uma representação lisonjeira. Todos os retratos são feitos para parecer lisonjeiros." Olhei para ele, meu coração batendo forte no peito. "De quem é essa pintura, Eric?" "Já te disse, não é... Eric." Eu dei um passo em sua direção. Minhas pernas pareciam fracas, prestes a desmoronar. "De quem é essa pintura?" Ele apenas balançou a cabeça. "Não consegui dormir naquela noite. Eu sei, pode parecer um pouco tolo ficar tão emocionado com uma pintura. Mas você tem que admitir que foi estranho. Ele estava obcecado por isso, por algum motivo desconhecido. Por que não vi a pintura enquanto estávamos namorando? Ele a escondeu no porão? Essa foi a única parte da casa onde nunca estive. Talvez ele tenha criado um pequeno santuário lá embaixo, com pinturas, velas e todas aquelas coisas. Pensar nisso me deixou com um mal-estar profundo. Seria uma ex-namorada? Ou até mesmo uma ex-esposa sobre a qual ele nunca me falou? Encomendar uma pintura deve ter sido bastante dispendioso, especialmente uma tão grande e detalhada quanto essa. Mesmo que eu não gostasse daquilo, era evidente que tinha sido feito por alguém incrivelmente talentoso. Os detalhes nos olhos cinzentos penetrantes e até mesmo a pequena covinha na bochecha direita. Mas ele claramente não estava preservando a obra de arte por apreciação artística. Ele a conhecia, e seja lá quem ela fosse, ele estava obcecado por ela. Então tive uma ideia extremamente ousada. Sentei-me na cama, silenciosamente e lentamente. Olhei para Eric. Ele estava profundamente adormecido. Então saí das cobertas e peguei o meu telefone na mesa de cabeceira, deixando o quarto furtivamente. Meus pés descalços moveram-se silenciosamente pelo corredor enquanto me dirigia ao escritório dele. Abri a pesada porta de madeira e entrei. O escritório estava notavelmente mais frio do que o nosso quarto. Arrepios percorreram meus braços nus. No entanto, não perdi tempo. Tentei encontrar a parede na escuridão e apertei o interruptor de luz. A sala iluminou-se.
A mulher loira da pintura olhou para mim da parede, seus olhos parecendo seguir cada um dos meus movimentos, enquanto eu arrastava uma das cadeiras de couro de Eric até a parede. Uma vez lá, subi nela. Estávamos frente a frente. Nunca estive tão perto da pintura antes. Meu rosto estava a centímetros do dela. De perto, eu poderia realmente apreciar os detalhes. Cada cílio era meticulosamente desenhado, curvando-se a partir de seu folículo. As estrias claras e escuras nas íris preenchiam cada detalhe. Sua pele, tão pálida e suave, tinha minúsculos poros espalhados por ela. No entanto, eu não estava ali para admirar a arte. Peguei meu telefone e tirei uma foto. Em seguida, executei uma pesquisa reversa de imagens. Levou alguns minutos para encontrar o site certo e enviar a imagem. Mas quando os resultados apareceram, fiquei sem palavras. Eu estava esperando com sorte um único resultado. Talvez um reconhecimento facial que correspondesse ao rosto da pintura com uma fotografia. Ou talvez o site do artista que mencionasse quem era o retratado. No entanto, o que encontrei foram dezenas de miniaturas que correspondiam exatamente à mesma pintura que eu estava olhando há semanas. Com dedos trêmulos, cliquei no primeiro. Isso me levou a uma notícia. A busca pelo estudante de arte desaparecido de Franklin continua. Meu coração afundou. Pontos pretos dançaram diante dos meus olhos. Eu desabei na cadeira, tremendo, enquanto começava a ler. Anya Kelsin, 23 anos, desapareceu após uma caminhada com um namorado. Os dois se separaram ao encontrar um urso. A mochila dela foi encontrada a cerca de 1 quilômetro de onde o avistamento ocorreu, mas não havia vestígios de Anya e a legenda abaixo da pintura. Kelsin é estudante do 3º ano do Franklin College, especializada em belas artes. Ela recentemente completou um autorretrato que foi exibido no Le Coeur, acima. Cliquei no próximo artigo e no seguinte, mas todos relatavam a mesma história. Caminhada, urso, desaparecimento. Todos incluíam uma imagem ao lado do autorretrato de Anya. Ela se parecia surpreendentemente com a imagem pintada. Nenhum deles mencionava o nome do namorado, mas certamente era Eric. O artigo mais recente, de 5 anos atrás, incluía um vídeo com os pais dela, apelando para que a busca continuasse. Infelizmente, com base nos artigos de notícias, parece que isso nunca aconteceu. Não sei por quanto tempo fiquei ali sentada. Tudo o que sei é que fui abruptamente tirada dos meus pensamentos por um barulho alto no corredor. Passos, se aproximando do escritório. Eu entrei em pânico. Ele não podia me encontrar ali. Olhei ao redor da sala, procurando desesperadamente algum lugar onde pudesse me esconder, mas provavelmente já era tarde demais. Com certeza ele havia visto a luz acesa sob a porta. Agachei-me embaixo da mesa assim que ele entrou na sala. Tara? Coloquei a mão sobre a boca, tentando abafar minha respiração irregular. Ele vai notar a cadeira fora do lugar. Ele vai saber que estou aqui. Ele vai... Tara, você está aqui? Por que eu me escondi? Eu poderia ter dito que entrei ali porque ouvi algum barulho, ou que precisava de uma caneta. Eu não conseguia dormir. Por que diabos eu me escondi? Agora ele vai perceber que eu sei... Tara... Mas talvez esteja tudo bem. Talvez o urso tenha atacado Anya. E Eric não tenha nada a ver com isso. Seria mais provável que Eric fosse um assassino? Aí está você. Olhei para cima e gritei. Eric estava agachado ali, na frente da mesa, olhando para mim. Eu estava procurando uma caneta, gaguejei com pouca convicção. Eu queria anotar. Lembrei que precisava comprar mantimentos amanhã e precisava adicionar algo à lista. Ele inclinou a cabeça, com um pequeno sorriso nos lábios. Não acho que isso seja verdade, Tara. Dê uma pausa para isso. Comecei a sair de debaixo da mesa. Sua mão rapidamente disparou e agarrou meu pulso com firmeza. Você descobriu quem ela é, não é? É a única razão pela qual você estaria se escondendo de mim. Eu tremi em seu aperto. O que você fez com ela? Sussurrei. Ele soltou uma risada seca. Então você acha que eu sou um assassino? Bem, essa é a primeira conclusão a que você chegou. Não acho que você seja um assassino. Engoli em seco. Estúpido, estúpido, estúpido. Se ele a matou e sabe que você sabe, então você também está morto. Desculpe, eu não quis dizer isso. Só, o que aconteceu? Eles não encontraram o corpo. O urso a atacou? Ele não respondeu.
Apenas me encarou sem emoção, com aqueles olhos escuros e gélidos. Eu estava com ciúmes, continuei desesperadamente. Mas agora eu entendo. Eu gostaria que você tivesse me contado. Perder alguém assim, é claro que você quereria guardar a pintura. É tudo o que resta dela. Você deveria ter deixado para lá, ele disse, com um tom estranhamente frio. Lamento que você tenha descoberto desse jeito. Eu gritei quando ele se lançou sobre mim. Foi o fim. Suas mãos estavam apertadas em meus pulsos enquanto ele me puxava para fora debaixo da mesa. Eu resisti, tentando me libertar, mas foi inútil. Bam! Um ruído alto ecoou atrás de nós. Eric se virou e, por um breve momento, seu aperto se soltou. Aproveitei a chance. Livrei-me dele e corri, contornando a mesa e indo em direção à porta. Quando olhei para trás, vi Eric seguindo atrás de mim, mas também vi o que causou o barulho. A pintura de Anya havia caído da parede. Estava deitada no chão, os olhos cinzentos olhando vazios para cima. Sempre fui uma corredora ágil. Eric estava apenas pela metade da escada quando eu alcancei o térreo. Saí pela porta, gritando desesperadamente. Ele me agarrou por trás e tentou me puxar de volta para dentro, mas era tarde demais. As luzes estavam se acendendo. Nosso vizinho saiu correndo de sua casa, discando para a polícia. Tudo tinha chegado ao fim. A polícia prendeu Eric por agressão. E assim que contei minha história, sobre a obsessão dele pela pintura de Anya, eles conseguiram obter um mandado de busca para nossa casa. E escondido em uma gaveta do escritório, havia um par de brincos de ouro. Os mesmos brincos que Anya usava naquela caminhada fatídica. O caso estava se acumulando contra ele. Agora estou esperando, rezando para que Anya receba justiça e que um júri o condene pelo terrível crime. E se eu não tivesse escapado, ele teria feito o mesmo comigo? Se a pintura de Anya não tivesse caído da parede? Havia uma explicação, é claro. Quando Eric pendurou a pintura em seu escritório, ele acidentalmente usou um gancho em uma parede de gesso. O peso da pintura eventualmente a derrubou. Mas às vezes, acredito que Anya estava olhando por mim, que seu autorretrato continha um pedaço dela. E naquela noite, ela me protegeu de cair nas mãos do monstro que tirou sua vida. A pintura agora ocupa um lugar de destaque no meu hall de entrada. Todos os dias, passo por ela e novos detalhes surgem diante de mim. O verde profundo e misterioso do fundo. Uma mecha de cabelo loiro pintada com perfeição. O brilho em seus olhos cinzentos penetrantes. Às vezes, sinto como se ela estivesse sorrindo de volta para mim,